Olá, você internauta do Jornal Semanário, nos acompanha aqui mais um dia e mais um convidado. Hoje uma presença especial aqui, Patrícia Paz. Patrícia Paz, vou fazer uma apresentação rápida, mas depois ela vai contar um pouquinho da história. Nossa convidada de hoje é mestre de cerimônia de casamento, de grandes eventos corporativos, locutora de spots publicitários, locutora de podcast, apresentadora, atriz comercial e garota propaganda da Loja 100. Que currículo, hein, Patrícia? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Túlio? Obrigada pela oportunidade de falar aqui para um público tão querido da minha cidade, da cidade que eu levo para todo canto, viu? Fazendo isso que eu faço, como mestre de cerimônias, principalmente do corporativo, né? Quando eu chego num evento grande, eu sempre falo: tem alguém aí de Rafar? Aí sempre aparece um, viu? Sempre um levanta, se não é ele, é um primo, o tio, alguém que é de Rafar e que conhece a cidade. E eu fico cheia Sempre de tem um orgulho. perdido. Ah, Sempre que tem, sempre legal. tem. E eu achei bem interessante porque quando eu ouço bastante o Chico Rebete falar na rádio de você, né? Ah, tem uma garota propaganda Loja 100 aqui de Rafar, nasceu aqui, tal, tal, tal. E aí eu fui conhecer um pouco do seu trabalho, né? Eu vi que você tem um podcast também. E no primeiro podcast você se apresenta, né? Você faz uma apresentação e eu acho que faltou se colocar no currículo aí que é amante da poesia também, né? Porque o podcast seu parece uma poesia, todos os versos, achei bem legal. E eu até destaquei aqui, né, que eu estava escutando um pouquinho quando você fala da sua biografia, né? Vivi minha infância na rua principal de uma cidadezinha povoada ao redor de um engenho de açúcar, o que me fez ter a outorga de grande conhecedora do mar, só que de cana. Porque ali, à direita, tão próximo dos meus olhos de criança e da minha pouca altura, enxergava nas noites de lua cheia o céu tomado de estrelas com pontinhos que pulavam como faíscas de lenha e fogueira de São João, iluminando o brilho das lâminas de cana que se movimentavam no ar e davam vida à coreografia do vento. Eu achei super interessante essa apresentação onde você se apresenta falando, né, da onde você veio, da sua terra. Eu achei isso super legal e não deixa de ser uma poesia, né? Túlio, você sabe que eu acho que uma coisa muito importante para mim é levar para onde eu vou a minha essência, né? De onde eu vim, o que eu vivi, e tudo começou aí, né? A minha base. Eu cresci aí, eu cresci nessa rua principal de Rafar, eu realmente vivia, você lendo, eu até me emocionei aqui, porque era tudo muito real, e até hoje eu vou nessa memória emotiva que eu tenho do barulho da usina, sabe? À noite, aquele que tinha, aquilo ali para mim, assim, é casa, sabe? É barulho de casa, é muito especial e muito profundo para mim. Então, sempre que eu posso, eu falo de Rafar, eu volto a Rafar, eu vou bem menos do que eu gostaria, na verdade. A avó mora lá, né? Então, quando eu quero comer o melhor franguinho na panela que existe nesse mundo, eu vou para lá, para casa da avó. Mas o que eu posso fazer, e assim, como no podcast, não poderia deixar de falar de onde eu vim, sabe? Como era lá, e o quanto isso foi importante, viver isso foi importante para mim. Ah, legal, que bom. Ô, Patrícia, mas vamos lá, conta um pouquinho pra gente. Eu fiz um resumo aí do seu currículo, mas quem é Patrícia Paz? Fala um pouquinho aí para os nossos ouvintes. Bom, eu sou essa pessoa mesmo que gosta de poesia, uma pessoa de paz, né? Mas uma pessoa de paz mesmo, uma pessoa que agora é mãe da Yarinha e tenta transformar esse mundo a partir do meu trabalho, né? Levando um pouco de boas vibrações para o mundo. Eu sempre tive essa visão mais positiva da vida e pretendo fazer isso também até os meus últimos dias como profissional e como pessoa. E com a Yarinha é isso, eu tenho essa missão de criar esse ser humano e dar para o mundo um bom ser humano. Então, hoje em dia, muito mais do que qualquer coisa, eu acho que eu sou a mãe da Yaya. Nas horas vagas, eu sou uma comunicadora, né? Quando sobra tempo, eu também apresento, coloco a minha voz em grandes campanhas publicitárias, de TV, como você disse, das lojas 100, já estou há 12 anos com as lojas 100,
como garota propaganda. Já me sinto em casa lá, nossa, eu me sinto realmente em casa, uma empresa que sempre me acolheu. Quando eu contei que eu estava grávida, e até, imagina, uma experiência diferente, né? Uma garota propaganda, a gente não está muito acostumado a ver uma pessoa que está sempre fazendo a mesma propaganda, de repente aparece um barrigão, né? E eles transformaram a minha gravidez numa grande história. A Yarinha apareceu em 3 campanhas, né? Então, assim, todos os lugares que eu tive a alegria de trabalhar e de representar as empresas que eu representei, eu fiz grandes amigos. Então, acho que esse mundão aqui, basicamente, é para isso, né? Para a gente se transformar, acima de tudo, como ser humano, né, Túlio? A gente tem a possibilidade de trabalhar, no meu caso, o trabalho me dá muito essa possibilidade de transformação. E agora, nessa mudança de vida, né, que há 2 anos imagina, eu que não sabia nada de mar, né, como eu disse para você, saí do mar de cana-de-açúcar e hoje eu vivo dentro de um veleiro, né, então uma transformação gigante aconteceu, está acontecendo hoje em dia na minha vida também. Que legal. Você nasceu aqui na cidade de Rafar? Nasci em Rafar. Nasceu em Rafar. Sou nascida em Rafar. Além do Mar Verde, né? Do que mais que você recorda dos momentos vividos aqui? Eu lembro muito da escola, do Grelê, acho que e de alguns amigos também. Eu tenho muitas memórias lindas, assim, das minhas professoras, das tardes no Grelê. Eu acho que essas tardes foram especiais ali no parquinho da escola, para mim. Ali da prefeitura também, porque eu brinquei muito na prefeitura. Eu brincava com a criançada. Escorregava de papelão lá, não? Mas óbvio, é óbvio. E eu não sei se você é da época do Dema, mas eu levava uma bronca do Dema toda vez, não sei se você lembra dele. Lembro. Nossa, a gente tinha tanto medo dele, mas tanto medo. E tenho também uma memória muito forte do Chiquinho, que era o bibliotecário da Geni Aprilante. O Chiquinho, que me ensinou tanto, tanto, tanto. Algumas professoras, como a professora Paula, que foi essencial na minha vida, a professora Paula de Biologia, na época não era... Paula Binato, né? Eu não lembro sobre o nome dela, Túlio, mas não era biologia, era ciências, né? Eu acho que na época. É sua vizinha? Mande um beijo para ela, mande um beijo. Eu tenho muita vontade de falar com ela, sabe? Com certeza ela vai acompanhar, porque ela acompanha tudo que a gente faz aqui. Que legal! Eu também fui aluno dela, né? Então ela acompanha tudo. Que legal, Túlio. E ela fez, sabe assim? Então, queria dizer, Paula, você fez a diferença na minha vida, sabe? Algumas pessoas, alguns professores fizeram realmente a diferença. Eu acho que eu estudei algum tempo no Grelê, depois eu passei para o Geni, né? E no Geni eu tive, e agora eu não vou me lembrar, realmente, eu já tentei buscar na mente, mas eu não lembro o nome da professora de português. E essa professora de português, eu acho que foi quem teve uma grande parcela determinante na minha carreira profissional. Porque hoje eu gosto muito de escrever, né, como você citou essa frase minha aí no começo, e escrevo os roteiros do podcast, e trabalho com comunicação, eu amo ler e amo escrever. E eu acho que muito disso tudo foi dessa vivência que eu tive com essa professora, sei lá, na minha quinta série, da quarta, quinta e sexta séries, assim. Então, foram tempos muito, muito mágicos, sabe? A minha avó trabalhava no Geni Aprilante também, então eu tenho algumas lembranças, assim, de entrar, eu lembro do cheiro da escola. É muito memória emotiva, assim, eu lembro do cheiro da escola, do cheiro de limpeza que a escola tinha, e aí eu lembro que a gente entrava pela entrada principal, assim, do Geni, e tinha aqui uma foto do ex-presidente Figueiredo, não sei se você lembra disso. Isso aqui eu lembro muito, assim, e eu lembro também que daí a gente virava à esquerda, assim, e tinha a última sala era onde eu podia brincar, porque a avó trabalhava o dia todo na escola e eu ficava muito, muito do tempo lá com ela. E lá eu podia brincar, e era uma sala que ela parecia um auditório, assim. E lá, Túlio, lá eu brincava, sei lá, eu expunha meus dons artísticos, assim, foi onde sozinha, uma criança de, sei lá,
4 anos, 5 anos, que brincava o dia todo, dava aula imaginária e fazia as suas apresentações imaginárias. Então, olha quanta riqueza, né? Que bacana poder ter vivido tudo isso. Queria eu ter uma memória assim rica em detalhes, né? A gente lembra de alguns flashes, né? Mas não sei se é pela quantidade de informação que a gente lida hoje em dia, né? Mas é legal Sim. ver pessoas assim que conseguem guardar com tanta, né? Parece que ela está vivendo, revivendo aquele momento. Você sabe que agora no próximo episódio do Mulher de Maré, né, que é o podcast, eu até liguei para minha amiga Laisa, não sei se você chegou a conhecer a Laisa, estudou comigo, hoje ela também não mora mais aí, ela está em Indaiatuba, ou Itu, que eu sempre confundo, acho que Itu, e eu liguei para ela e falei, Laisa, me ajuda aqui nessa construção, porque eu também tinha que construir esse cenário para contar a história que eu tinha que contar ali. E eu contei uma história que se passa no Círculo dos Operários. Eu não sei se ainda existe. Naquela parte superior que a gente subia a escada e aí tinha aquele salão em cima. Não sei se você conhece aquele salão ali. Conheço, eu fui rotariano por muito tempo, né? E o Rotary Que legal. ali do salão. Infelizmente, o Rotary também não existe mais aqui, né? Mas assim, o salão continua lá, o prédio continua lá, então tá em funcionamento ainda o prédio. E eu tenho muita vontade de voltar lá, porque para mim aquilo era gigantesco, assim, né? Eu, enquanto criança, eu tenho essa imagem também, né? De abrir aquela porta e, uau, sabe? Aquele salão enorme, assim. E aí eu conversei muito com a Laisa também, e a gente foi tão legal, porque a gente também reviveu muito também da nossa infância. Tem aquele vitral, né? A hora que você vai subir vitral, a escadaria, sim. Aí você sobe a escadaria que abre uma a cada lado, assim, e lá em cima Sim. tem um palco onde costumava acontecer apresentações de teatro, shows, né? Sim, sim. É bem legal isso aí. Viu? E você contou, né? Tem a Cissa, né? Que é sua tia, né? Que Cissa é minha tia. Sua avó também continua morando Geni. aqui em Rafar, né? Você costuma visitar a cidade? Você ainda tem amigos? Você tem amigos aqui que você costuma manter contato? Olha, eu visito a cidade, sim. Não, como eu disse para você, não com a frequência que eu gostaria, né? Porque agora morando em Paraty fica um pouco mais difícil para mim. Eu venho mais para São Paulo e volto, venho para a cidade mesmo de São Paulo, né? Apresentar algum evento, ou trabalhar, gravar algum vídeo, ou fazer as propagandas também das lojas 100, mas eu sempre venho pontualmente e volto. Então, alguma visita para a avó já é uma visita mais programada, né? Em festas. Então, agora mesmo, eu iria visitá-la na Páscoa, mas eu vou ter que voltar para Paraty, então não vou conseguir. Mas eu tenho ido, sim, pelo menos umas 4 vezes no ano, assim, pelo menos, até porque tem a Yarinha agora, né? E eu acho importante esse contato dela com a Bisa, né? E também das coisas que ela tem ali para. Eu quero muito que minha filha também escorregue de papelão na prefeitura. Isso é um clássico, né? Que legal. Viu? A gente estava falando, né, desse vínculo aqui com o Rafar. Eu tenho uma pergunta de um amigo seu aqui de Rafar, que você costuma trombar não em Rafar, mas é um amigo seu. Ele quis fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se você consegue ouvir aqui. Eu vou colocar, vamos lá. Vai. Oi, Patrícia. Patrícia Paz, que prazer. Que bom que o Jornal Semanário vai entrevistá-la. E eu estou aqui com a Rádio R também fazendo uma pergunta para você, hein? Atenção, Patrícia Paz. Você era uma menininha bonitinha, como sempre foi uma menina linda. E essa mulher bonita de hoje, nossa querida Patrícia Paz, ganhou uma bateria. Viu, Túlio? Viu, Patrícia? Não sei se você se lembra que o seu pai baterista, o Zé Eduardo, batia, ele tinha... E você era louca para ganhar uma bateria. E aí, lembra disso ou não? Conta essa história aí pro Túlio, como é que é. Tinha um Papai Noel que foi levar para você, conta aí. Um beijo, Patrícia. Uau, um beijo, nossa! Valeu. Um abraço, pessoal do Semanário. E aí, quem que foi esse Papai Noel? Que demais! Isso, para mim, sempre foi o Papai Noel, Túlio. Não vamos tirar essa imagem da minha cabeça de criança, hein? Mas eu lembro dessa história, inclusive, e era realmente, era o sonho da minha vida, porque como eu disse para você, meu pai sempre ali com os amigos ensaiando em casa, e eu queria uma bateria.
né? Eu queria também tocar a bateria, eu via o meu pai ali tocando, e aquilo, nossa, era uma inspiração para mim, né? Acima de tudo. E eu lembro dessa cena, desse Papai Noel chegando e entregando esse presente. Eu lembro de ter sido sei lá, uma felicidade plena, assim, para mim, enquanto criança. Eu era bem pequenininha, mas eu consigo lembrar também desse momento. Agora, eu não sei quem será que é. Alguém que tem uma voz bem bonita, né? Isso aí. Você pediu para me mandar um abraço para ele, eu mandei esse abraço e ele quis retribuir aí trazendo essa memória para você. É o Chico. É o Chico! Ô, Chico, querido! Que legal! O Chico, eu criança, já criança, eu olhava o Chico apresentando os eventos em cima do palco e eu ficava vidrada, né, na desenvoltura dele, na capacidade que ele tinha de deixar aquilo tudo muito leve, né? Tudo muito gostoso de ser ouvido, né? E eu lembro dele depois, um pouco mais para frente, na minha adolescência também, que eu tive a oportunidade de encontrar com o Chico em outros eventos, em outras situações, porque uma época aí da minha vida, a minha família inventou que eu ia ser cantora. E aí foi. E aí, Túlio, o que aconteceu? Eu era adolescente, óbvio que eu gostava de cantar, e eu também tinha uma habilidade vocal, que agora eu entendi, depois de muito tempo, que é uma habilidade para locução, para apresentação, mas eu nunca fui muito bem uma cantora, sabe? Eu estive cantora, estive por uma época, e hoje eu gosto, claro, de cantar no chuveiro, sucesso com meus shampoos ali, sucesso absoluto, entendeu? Eu canto mesmo, adoro cantar, faz bem para minha alma. Mas eu queria falar para o Chico, para você foi uma inspiração para mim, você foi um profissional que desde criança eu olhei ali no palco e sonhei com aquilo, sonhei com esse lugar e hoje, estando no palco, estando nessa condição também de apresentadora, eu queria dizer que você fez a diferença na minha vida também, viu? Deixar um beijo bem especial para você. Que legal, legal. Ele até comentou, né, que também você chegou a dar entrevista na Rádio Cacique nessa época. Rádio Cacique. Que você estava de cantor, e ele encontrou com você, se eu não me engano, uma meia maratona que você estava participando. Verdade! Assim. Isso. Aí depois a vida seguiu, né, e tal. Continuei trabalhando com comunicação, e aí eu uma época da vida, virei meia maratonista, e fiz várias meia maratonas, e corria. Isso um pouquinho antes da Yaya, né? Um pouco antes de eu engravidar da Yaya. E aí, um belo dia, tô lá, eu ouço uma voz, falei, gente, eu conheço essa voz, e aquela energia do Chico, né? O Chico tem aquela energia e tal. E aí eu tô ouvindo essa voz, aí eu fui chegando, aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, e ele, na hora, assim, a gente se reconheceu na hora, né? E foi muito especial esse encontro também. Muito gostoso, legal. Viu? Muito legal reviver isso tudo. Mas, viu, eu queria chamar atenção para um outro assunto interessante que eu acabei ouvindo na sua história. Que negócio é esse que você mora a bordo de um veleiro, em Paraty, no Rio de Janeiro? Conta um pouquinho para o pessoal dessa história. Você acredita, Túlio? Eu que nunca na minha vida imaginei, até porque eu sempre achei que gente que tem barco para mim era milionário, né? Quando o Pedro virou para mim e falou, Paty, vamos comprar um barco? Eu ri, né, da cara dele e falei, em Mônaco, né? Só se for em Mônaco, porque é só rico que tem barco na minha cabeça. E ele falou, Paty, não, você precisa conhecer esse lifestyle, esse tipo de pessoas que moram a bordo e tem uma vida mais simples, uma vida com menos, né? Uma vida perto da natureza. E isso foi um chamado para mim, na verdade. Eu fiquei com aquilo na cabeça, aí o Pedro insistiu, Paty, vamos fazer um curso de vela. Ele já tinha tido uma experiência desde a infância, que o avô era velejador, então ele já tinha uma vivência no mar, o pai dele morou no mar, enfim, um monte de coisa bacana que ele já tinha vivido. E eu não. Eu ia para a praia, o quê? Para Santos, e voltava nas férias, uma vez na vida. Então eu não tinha essa experiência. E aí eu falei, cara, mas como assim? Vamos fazer o curso. E fui assim, de bobeira. Sabe aquela sensação de, tipo, então, vamos ver o que é? Porque, na verdade, eu vou aprender mais uma coisa. E aí eu fiz algumas aulas de vela na Guarapiranga,
Da Guarapiranga, eu fiz o Arraiz, do Arraiz eu fiz o Mestre, né, que é o que... Hoje, por exemplo, com a minha habilitação, eu posso chegar até o Caribe, né, eu posso navegar 20 milhas da costa, não posso passar de 20 milhas da costa, mas eu posso seguir até o Caribe, por exemplo, navegando. E aí eu engravidei, o Pedro seguiu, tirou a certificação dele de capitão, e a gente comprou um barco lá no sul. E viemos com o barco de lá para Paraty, numa experiência muito legal, uma experiência de minimalismo mesmo, sabe, Túlio? De deixar coisas para trás, coisas que a gente não precisa, e de transformação acima de tudo, né? Então, eu aluguei a casa que a gente tinha em terra, e aí fomos para o mar, assim, com um porta-mala de carro, sabe? Deve ser uma experiência onde você tem duas panelas. Viver com o necessário, né? Extremamente necessário. Você não pode ficar carregando coisas supérfluas, né? Eu acho que isso deve ser uma experiência incrível, porque mostra para você que você não precisa de muito para viver, né? Não, cara, assim, e realmente é isso. Roupa mesmo, né? As roupas de evento, que eu uso muito roupa para trabalhar, elas ficaram na cidade que eu morava. Eu tenho um parceiro, amigo, mega amigo, que é meu maquiador também há muitos anos, trabalha comigo, e eu acabei alugando um canto na casa dele para deixar as roupas de trabalho. E o que eu levei? Assim, o resto vendemos tudo. O que eu levei foi, assim, 4, 5 bermudas, 5 camisetas e chinelo, né? Basicamente, blusa de frio, 2. Coisa assim. E aí eu já estou há 2 anos lá nessa experiência em Paraty. Estamos em Paraty desde 2017, quando trouxemos o barco do sul. E aí íamos e voltar, e a gente ia, voltava, aí até que chegou a pandemia e essa ideia de terra firme caiu de verdade por terra, né? Acabou. Aí eu falei, quer saber? Bora, vamos ver qual que é. Que tinha também a preocupação da Yara, né, que é uma criança a bordo, eu sempre tive preocupação, mas é tudo muito adaptável, a gente aprende muito, eu aprendi muito como ser humano, eu achei que eu fosse para o mar e fosse aprender muito sobre ele, mas eu acabei aprendendo muito sobre mim, né, a cada dia que passa eu mergulho mais em mim, a partir das experiências que eu tenho vivido lá, então está sendo muito legal, assim. Vamos ver, não sei até quando eu vou ficar, mas por hora, seguimos por lá. Já dá para escrever um outro livro, né? E falando em livro, também vi um pouquinho lá na sua história que você já tem, na verdade, um livro que é o Sem Cerimônia, né? Que você escreveu com outra colega de profissão, a Cláudia Bertazzo, né? Conta um pouquinho aí do que é esse livro, do que ele fala. Ah, legal. Bom, a Claudinha, parceirona, amiga, irmã, queridíssima, né? E eu tenho o feliz hábito, eu acho, de fazer bons amigos no trabalho, principalmente com as meninas que fazem o que eu faço, sabe? Então, eu tenho grandes amigas que eu fiz no meu trabalho e a gente não tem essa coisa dessa concorrência acirrada, sabe? De uma ter inveja da outra, assim. Eu fiz grandes amigas e a Cláudia é uma delas. Com a Cláudia, eu trocava muita experiência. Então, dava ruim num evento, acontecia um problema no palco, acontecia um problema ali no ao vivo, era para a Claudinha que eu ligava. Claudinha do céu, você não sabe o que aconteceu. Olha, foi uma tragédia. E a gente batia papo, ela dava a opinião dela, eu dava a minha. Um belo dia a gente falou, quer saber? Vamos começar a escrever? Porque é muito perrengue que a gente passa no palco. E aí começamos a escrever. A gente queria escrever, principalmente, e a ideia não era vender livro e ficar rico com o livro, não era essa, nunca foi essa ideia, mas era porque muita gente chegava para a gente no final do evento e falava, poxa, eu tenho muito medo de falar em público. Qual foi o seu caminho das pedras? Como você consegue subir no palco e achar que é normal falar para uma galera, para, sei lá, 5 mil pessoas? Como é que você não fica tenso com isso? E aí a gente começou a escrever, colocando as nossas vulnerabilidades, o que tinha acontecido de errado com a gente, e a partir daí a gente colocava o pulo do gato. Aquilo que a gente tinha feito e que podia ser uma opção para alguém que vivesse a situação parecida numa outra oportunidade. E aí escrevemos o Sem Cerimônia. E foi muito legal. Foi uma experiência também. Eu adoro escrever, né? E compartilhar coisas. E escrever para mim também, eu acho que é uma forma de
de curar coisas dentro de mim também, sabe? De resolver problemas internos e ajudar de alguma forma. Então, foi uma forma de me doar, de uma certa forma, para as pessoas que têm medo de falar em público. E você, como o Gisele falou, é uma pessoa multitarefa, né? E aí eu fui ver lá que também que você tem um podcast, Mulher de Maré. Mulher de Maré. Mulher de Maré. O Mulher veio justamente com essa minha mudança para o mar, né? Quando tudo foi acontecendo. O Mulher de Maré, ele conta histórias de mulheres que eu tive a oportunidade de cruzar nessas rotas que o mar me proporcionou, né? E encontrar mulheres incríveis, mulheres fortes, mulheres que desbravam horizontes, e que eu pude aprender com elas, né? Por essa força, por essa potência que elas têm. Então, em cada episódio, eu entrevisto uma mulher que traz essa potência mesmo, acho que essa é a palavra. Então, eu tive a oportunidade de falar com várias mulheres maravilhosas, que são mulheres do mar, e concomitantemente, amarrando tudo isso, eu conto um pouco da minha história pessoal, dos meus dramas pessoais também, que eu acho que é uma forma também de me conectar, expondo essas vulnerabilidades, e me conectar com outras mulheres que também passam por momentos difíceis, porque as marés são assim, né? E eu tenho aprendido muito no mar isso, com as marés, porque a gente tem aquela coisa de falar assim, nossa, eu tô numa maré super alta da vida, né? E a maré alta, geralmente você fala maré alta, você imagina grana, sucesso, felicidade, abundância, né? Aí, Túlio, eu saquei, cara, que a maré baixa é de uma grandeza, é de uma transformação e de um aprendizado que quando você está na maré baixa, que a água recua, você consegue ter uma visão geral de tudo que está acontecendo ali na sua vida, dos lixos que estão ali, dos organismos vivos que tem ali dentro de você. Eu estou fazendo aqui uma comparação simbólica das coisas. Sim, mas eu aprendi muito, principalmente com a maré baixa, e então as mulheres, elas são de fase, né? Elas são todos nós somos, né? Homens e mulheres, mas eu trouxe a coisa da mulher mesmo e tentar me conectar com essas mulheres que ouvem, mas a gente tem também muita audiência masculina também, muita audiência masculina. É muito legal saber que muita gente ouve e que gosta e que compartilha. E aí, quem quiser ouvir, vai ser uma delícia navegar com vocês também. É só procurar lá no Spotify, Mulher de Maré. Legal. Tem também, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Patrícia, tem o site dela, né? É patriciapaz.com, é isso? Isso, patriciapaz.com. Isso lá mesmo. Conta um pouco mais da história, tem dos trabalhos, né? Tem muita coisa interessante lá. Eu acabei pulando a pergunta, mas eu queria, se você puder falar um pouquinho para a gente da sua carreira, né? Como que tudo começou, né? Que você comentou, né? Que você começou primeiro com a música e tal, mas essa carreira sua aí, mais voltada para o lado de atriz, de locutora, como é que começou tudo isso? Eu sempre quis, enfim, tinha a história da música, né? Aí eu sabia que eu tinha algum chamado aí, algum dom com a voz, para usar a voz. Percebi ali muito cedo que não era bem cantar, não era isso, né? Não era isso que movia, né? Que mexia nas minhas estruturas ali. Eu gostava, mas não era aquilo. Sabia que não era aquilo que eu ia fazer da vida. Mas ali ficou aquele dom escondidinho. Então eu comecei a fazer educação física. Faculdade de Educação Física, e fui até o final. No último ano da Faculdade de Educação Física, eu estava morando já em Campinas, comecei a trabalhar num colégio muito famoso lá de Campinas, que tinha uma TV educativa. E como eu sempre gostei de bater o papo, de falar, alguém lá na TV falou, sei lá, nossa, gente, a Patrícia acabou de entrar, eu acho que se a gente treinar ela, capaz que ela possa, sei lá, trabalhar na TV, dar uma ajuda pra gente, porque tinha que treinar os professores da escola para eles falarem no vídeo. E aí me mandaram para um curso em São Paulo, um curso de locutor comercial. Aí fui fazer o curso enquanto eu trabalhava nesse colégio, né, e também estagiando nessa TV desse colégio. E aí no último ano da faculdade, né, concomitantemente fazendo esse curso, estudando a Faculdade de Educação Física, uma amiga minha que já dava aula de personal falou, Paty, você quebra meu galho, você pode atender um aluno meu na academia?
Fui, né, porque era amiga, fui lá resolver o problema da amiga. Coloquei o senhor na esteira, estou batendo um papo com ele. Ele falou, menina, você tem uma voz boa, você já pensou em trabalhar em rádio? Eu falei, já estou fazendo um curso de rádio, apesar de, né, de estar fazendo educação física também. Estou no último ano da educação física, mas quero trabalhar com rádio. Ele, então, estou precisando de uma locutora. Você pode começar na segunda, ir lá fazer, sei lá, fazer o teste de voz? E, Túlio, isso sempre foi na minha vida. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, mas eu falei, posso. Posso. Morrendo de medo, fui. E lá eu comecei. Fiquei 4 anos na Rádio Jovem Pan de Campinas, trabalhei, aprendi muita coisa, fiz muita piruinha debaixo de chuva, de sol, olha, eu rodei essa região aqui toda. E, enfim, eu aprendi muito. E sou muito grata também à Jovem Pan Campinas por tudo que eu aprendi nesse tempo que eu fiquei lá. Da Jovem Pan surgiu a Band Campinas. Band Campinas eu fui também, fiquei 4 anos, tive a oportunidade de apresentar um programa de variedades, sabe? Que fala com a avó, que faz bolo, artesanato, e eu adorava. Acho que era onde eu era a neta da Dona Geni, sabe? Era ali que eu era a neta da Geni. Eu sentava mesmo naquele sofá, como se eu estivesse recebendo amigos queridos naquele lugar. E ali eu fiz também muitos amigos, aprendi muito também na Band Campinas. De um momento ali eu senti que não era mais ali, TV fechada, e não era mais isso que eu queria, sei lá, fazer outras coisas, eu queria desafio e tal. E aí eu comecei a apresentar evento corporativo. E fui. Um evento foi puxando o outro, que foi puxando o outro foi ficando mais difícil, o outro foi ficando, sei lá, já no começo da minha carreira, que eu apresentei os 50 anos da Mercedes-Benz no Brasil, e as coisas foram acontecendo, e eventos grandes foram me contratando, e aquilo de novo, você vai? Vou. E ia. E dava certo, sabe? E foi rolando, e foi acontecendo. Até que hoje, assim, eu tenho a sorte de ter feito muito evento grande, eu tenho, sei lá, quantos eventos legais, importantes na minha história, na minha carreira, e eu continuo fazendo isso hoje também, e agora, nas horas vagas, porque agora eu sou a mãe da Yaria. E a Yaria, eu vou te falar, essa veio para ser da arte. Alguma coisa da arte essa daí vai ser, porque é danada, viu? Tem uma perspicácia que é impressionante. Legal. Patrícia, primeiramente eu gostaria assim, de agradecer imensamente aí por você ter aceitado bater esse papo com a gente, pessoa super simples aí, com uma história, uma bagagem de vida legal para compartilhar com as pessoas aqui da cidade de Rafar, da região, todo mundo que acompanha aqui, inclusive esse bate-papo vai ficar disponível no YouTube do Jornal Semanário, vai ficar disponível no Facebook, e também a gente vai reproduzir isso, vai, claro, montar uma reportagem que vai sair na versão impressa dessa sexta-feira aqui do jornal e vai ficar disponível também no site, né? Então, assim, com certeza, um conteúdo que vai agregar bastante pro pessoal. Eu gostaria que, com as suas palavras finais aí, você deixasse seu abraço para sua família, né? Suas considerações finais aqui, agradecendo mais uma vez aí pela participação. Ai, Túlio, eu que agradeço. Obrigada mesmo por poder contribuir. Obrigada a você por me fazer reviver momentos tão importantes e especiais da minha vida. Conte comigo quando precisar. Mande um beijo para todos aí, que eu sinto muita saudade. E eu vou te convidar para a gente finalizar cantando, você sabe o hino de Rafar? Rafar, terra querida. Querida de nossas vidas de encantos mil. Rafar, tu és o louro, és o tesouro do meu Brasil. Aí, pessoal, essa foi a Patrícia. Patrícia, obrigado, um abração para você aí, sucesso, né? Para nós, obrigado. Toda a sua trajetória. Sucesso a gente sabe que você já tem. Obrigado por ter compartilhado sua história com a gente aqui. E quem sabe, dia desses que você estiver por aqui, passa aqui tomar um café também na Rádio Web, conhecer o escritório do Jornal Semanário, bater um papo com a gente aqui pessoalmente. Ai, tá que bom, adorei o convite. Beijo para todos aí. Beijão, viu? Um abraço, obrigado por tudo aí, um abração. Obrigada, gente. Tchau, tchau.